Ela deve ter pegado um transitinho. Provável. Choveu, parou o trânsito, né? Geralmente, não dá um Geralmente, minutinho de... verdade. Não esquece de dividir a tela, tá? É que você tá arrumando lá o final, você consegue dividir uma e arrumar em outro? É o que eu estou, exatamente o que eu estou tentando. Tá. Aí, um minutinho só que a gente chega Tem lá. problemas, tem problema. Tecnologia é assim mesmo, né? Sim, exato. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que a gente acha que tem que estar tudo sempre funcionando tudo. O lado bom é a facilidade de termos acesso fácil, né? Antes era tão difícil. Acho que está tudo certo. Quer começar? Perfeito, vou começar. Hoje é dia 12/3, esse webinar gratuito que nós teremos todos os meses. A gente sempre vai deixar o link no grupo VIP. E, em primeira mão, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Uma boa noite, que tenhamos um excelente webinar, né? A gente fala webinar, mas é um aulão gratuito, né? Que a gente divide esse conhecimento, não só a mim, mas minha equipe também, faz isso tudo acontecer. Eu agradeço também por estarem presentes. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga extrair ao máximo esse conteúdo valioso, que é falar sobre inteligência artificial e não deixar mais sermos pegos de surpresa, como aconteceu com a pandemia, né? Assim, pegou todo mundo de calça curta, né? E hoje a gente tem aí as ferramentas digital, que a gente tem muito conteúdo gratuito e que a gente não pode ficar para trás, né? Para quem ficar até o final, a gente vai dar um bônus, né? Que remete ao que está aqui, mas na prática, enfim, alguns links que vai dar continuidade daqui para frente para vocês aplicarem tudo que a gente vai colocar aqui hoje, tá? Então, nosso webinar é sobre inteligência artificial e conteúdo humanizado. Eu gosto de falar um pouquinho sobre o movimento criado por nós, que é o Conecte, Cresça e Conquiste. Nós temos 3 frentes aqui, que os produtos Fabi Perussetto, que um deles, iniciado ano passado, foi o Liberty 18K. A agência, que foi fundada por mim, e hoje sou CEO, e temos diversos especialistas grandiosos comigo também, e o Clube Chave de Ouro, que é onde a gente criou esse movimento familiar para grandes aprendizados, e onde a gente tem a área de membros, onde tem muitos cursos que a gente lança só para quem está aqui dentro, né? Em janeiro nós lançamos e falamos sobre marketing digital com propósito. Em fevereiro nós falamos de comunicação ativa, como fazer networking e tudo mais. Importante para o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo digital, que é a continuidade de tudo que a gente traz do offline. E esse mês, inteligência artificial e conteúdo humanizado, para a gente entender a importância disso tudo, tá? Pode passar, Kel, por favor. Hoje a gente vai descobrir como unir a IA e o conteúdo humanizado para criar conexões reais com o seu público. Então, a gente vai trabalhar exatamente isso que está falando aí, a conexão com o público através das redes sociais, do online, já começa por aqui, né? Que a gente tem que ter esse tato, né, em interagir com vocês. Não quero que seja um monólogo, eu quero que vocês interajam,
Tendo dúvidas, pode abrir o microfone e falar, pode levantar a mãozinha que eu estou vendo agora, como que ela está dividindo a tela, eu consigo ver a mãozinha, a gente vai seguindo por ordem. Levanta 10 de cada vez só. Mas não sintam vergonha, que é um momento que a gente pode tirar dúvidas e dividir com todos que estão aqui para aprender, tá? Então, o que é, primeiramente, a inteligência artificial e como ela já está impactando o mundo do conteúdo? Também quero parar uma pausa aqui, eu falo muito rápido, né? E vou tocando o webinar aqui. Mas se vocês quiserem que eu fale mais devagar, repita algo, por favor, podem cantar. Bom, repitar aí, vai estar coordenando aí esse pedido aí, enfim, de tirar dúvida, tá bom? Então, todos muito bem-vindos. Então, o que parecia futuro já é presente, né? E quem não acompanha, fica para trás. O mercado da IA está crescendo a um ritmo muito acelerado. E em 2024, o mercado global de inteligência artificial foi avaliado em mais de 233 bilhões e deve crescer ainda 1,7 trilhões até 2030. Então, pode passar aqui, ó. Então, a gente tem que ficar ligado aí, né? Que está correndo muito rápido, o mundo está passando muito rápido, então a gente não pode deixar de acompanhar todas as informações, e eu fico muito feliz que vocês já deram o primeiro passo aí de estar aqui ganhando esse conhecimento. O impacto da adoção de IA nas empresas foram de 72% que já utilizam a IA de alguma forma para otimizar os processos dentro da empresa e melhorar seus resultados. E 95% dos executivos acreditam que a IA generativa vai revolucionar o mercado. Então, gente, precisamos correr, né? Todo mundo sabe, né? Na realidade. Mas eu acho que a gente não precisa ter pressa, mas a gente tem urgência, sim. Tem muitos conteúdos indo por aí, a gente está aí num mundo de ansiedade, então a gente tem que saber equilibrar isso também. Eu não gosto de deixar de falar um pouquinho sobre isso, sobre a gente tentar equilibrar os pratinhos. Que vai quebrar, a gente sabe, mas pode rachar, a gente conserta. Mas tentem entender o que você está consumindo de fato nas redes sociais. É muitíssimo importante ser falado isso. A IA já faz parte do presente e empresas e profissionais que não se adaptarem, ficarão para trás. Pode passar aqui, ó. A hora que eu terminar aqui, que você vê que eu terminei, pode ir passando, tá? Mesmo que qualquer coisa eu peço para você voltar. A IA, ela vai substituir a criatividade humana, né? Então, será? Essa é a pergunta, né? Será que vai substituir? Ferramentas mudam o jogo, mas só quem joga que vence. Quem joga direito, né? Quem sabe jogar. Até 40% dos trabalhos globais podem ser automatizados nos próximos 15 anos. Então, parece pouco, né? Mas é muito. 40% é bastante coisa. 20 milhões de empregos industriais podem ser eliminados até 2030 devido à automação. E, em contrapartida, a IA já criou 97 milhões de novos empregos. A gente pode trazer aí alguns empregos novos da IA, mas, enfim, todos, hoje, a maioria que eu trabalho, advogados, médicos, já trabalham com isso também, com a IA, tá? De alguma forma. A IA vai acabar com os empregos criativos, né? Ou a IA vai eliminar quem não souber usá-la, mas potencializar quem souber utilizá-la. Então, é isso, né? A gente sim pode correr o risco se a gente ficar alienado e não querendo saber informações sobre ela. Mas se a gente souber utilizar como ganhando esse conhecimento de hoje, aqui a gente está aqui para isso, para vocês não serem alienados a essa informação e saber utilizar de alguma forma. Então, estamos aqui para ajudar e não vamos deixar isso acontecer. Então, para quem chegou agora, toda segunda, quarta-feira do mês, nós fazemos um webinar gratuito e a gente passa essa informação no grupo VIP, tá? Para quem não estiver no grupo VIP, no final, quiser ficar, a gente
mando o link e vocês entram por lá. Se não, nós também temos o link na bio, na bio do meu Instagram, tá? Não deixe de participar, porque todo mês nós entregaremos muitos conteúdos bacanas sobre empreendedorismo digital, sobre empreendedorismo em si, né? Como a gente conseguir lidar com as novidades aí do mercado, tá bom? Como eu acompanho muito o mercado, eu sempre vejo algo que, assim, está em alta, que muita gente precisa saber para ajudar, e a nossa equipe faz essas apresentações lindas, o curso, enfim, e a gente vai trazer esses conteúdos para vocês gratuitamente, sempre, tá bom? A gigante da tecnologia, a IBM, planeja substituir gradualmente cerca de 30% de suas funções de back-office por inteligência artificial nos próximos 5 anos, e equivale a cerca de 7.800 cargos no total. A IA é uma ferramenta poderosa, mas toda ferramenta precisa de mãos humanas para criar algo realmente valioso. Um pincel pode pintar uma obra-prima sozinho? É a pergunta, né? Fica aí. E um piano pode compor uma sinfonia sem um músico? Fica essa pergunta, e aí a gente volta a responder ela no final. O papel da inteligência artificial na criação de conteúdo. A IA pode otimizar, mas só o humano pode conectar, né? Todos entendem essa frase sobre isso, né? Como que a IA faz otimizar, né? Otimizar o nosso tempo. Ela encurta o nosso tempo nas pesquisas, nas análises, mas nós precisamos entender que só o humano pode ter sentimentos, só o humano vai conectar pessoas, conectam com pessoas. O que a IA faz bem? Automatiza tarefas repetidas, criação de rascunhos, edição básica, resumo de textos, gerar insights baseados em dados e identificação de padrões de comportamento. Ajuda a escalar produção, chatbots, posts automatizados, copywriting assistido. E o que a IA não faz? Não tem experiências próprias, a IA não vive, não sente, não tem vivências emocionais, não entende contexto e sarcasmo, ela interpreta palavras, mas não as nuances do significado, não cria conexões genuínas, as pessoas se conectam com histórias reais, e a IA não tem histórias próprias para contar. Eu estou dando uma pincelada aqui, gente, só que no final a gente vai colocar na prática, e para quem ficar no final que não estava no início, a gente vai dar um playbook para vocês, para dar continuidade e vocês conseguirem produzir conteúdos de fato, entendendo sobre a inteligência artificial e como na prática vocês podem aplicar, tá? A IA pode acelerar sua produção e potencializar seus resultados, mas nada vai substituir o poder de um conteúdo autêntico, humanizado e emocionalmente envolvente. No final, a conexão é que faz a diferença. Todo mundo fala que o Brasil é o país do futebol, e não é. O Brasil é um país da novela, é um país da história e do storytelling. Faça a reflexão sobre a gente ter empatia quando alguém conta uma história, né? Uma história triste, digamos assim. A gente acaba tendo empatia. A gente pode até estar julgando a pessoa por algo que a gente está vendo, nosso olhar nos engana, nosso ouvido também. Mas quando a gente escuta a história do outro, a gente tem empatia e a gente muda a nossa percepção. Para a inteligência artificial, para os conteúdos humanizados no empreendedorismo digital, nas redes sociais, também funciona dessa maneira, né? Quando a gente conta uma história, quando a gente tem uma postagem que tem a gente, que tem nossa história, que tem algo que conecta com outras pessoas, que cria um rapport, que é essa conexão com semelhança do que a gente vive, semelhança da nossa história. Digo, porque quando eu falo da nossa história, você vai gerar conexão com nadador se você gostar de natação. Você vai gerar conexão com um lifestyle, alguém que gosta de viver bem a vida, gosta de praia, quando você mostrar
que você gosta de praia. Se você vai gerar conexão com uma família, se você mostrar a sua família. E assim vai, tá? E aqui a gente vai ensinar sobre como a gente gera conexão com pessoas, como a gente usa a inteligência artificial e como a gente humaniza tudo isso, tá? Para não ficar robotizado e algo que não gera conexão com o público, então não gera conexão, não gera venda, não gera interesse, não gera engajamento, nada disso nas redes sociais, tá? O que realmente conecta as pessoas? Pessoas se conectam com pessoas e não com robôs. Os 3 pilares do conteúdo humanizado: histórias reais, gatilho de conexão emocional e autenticidade. Vulnerabilidade, mostrar falhas e desafios gera empatia. O tom de voz único, cada criador tem um jeito próprio de se comunicar, e isso é insubstituível. A IA pode estruturar conteúdo, mas o toque humano é o que transforma um texto comum em algo memorável, que foi o que eu falei. Tenho certeza que todo mundo aqui vai lembrar tem aí uma cicatriz, né? Ou tem muitas histórias né, em mente que viveu, é muito bem vivida, mas ela só lembra de algo que realmente gerou ali memória e significado para ela. Então, tornem a história de vocês a conexão que vocês precisam para atrair o seu público, o público certo, e não pessoas que não vai te trazer, nem que seja um engajamento sobre você, sobre a sua vida. Então, seja recíproco nas redes sociais, com seus clientes também, tá? Vamos ver na prática o ChatGPT? Bora lá, Kel. Como unir a IA e humanizar e humanização para criar conteúdos poderosos. A sacada não é a IA versus humanização. É a combinação da inteligência artificial mais a humanização. Então, não é um versus o outro, é a junção dos dois, sabendo utilizá-los. Se você não sabe utilizar, você vai continuar não conectando com o seu público, tá? Então, o que a gente vai ensinar aqui é como utilizá-lo da melhor forma, tá? Da forma certa. Então, passo a passo para equilibrar a IA e a autenticidade. Use a IA para criar rascunhos e ganhar velocidade, mas revise e ajuste com o seu toque pessoal. Crie conteúdo estratégico e emocional. Use a IA para insights, mas traga histórias reais para engajar. Automatize processos sem perder o toque humano. Personalize mensagens, responda com autenticidade. Eu vou deixar aquela parte que está a ChatGPT na prática, para no final, se eu conseguir, eu transfiro para mim, e aí eu faço aqui alguma coisa de alguém que se habilitar algum segmento, alguma especialidade, e a gente ajuda aí a criar alguns conteúdos, tá bom? Quem souber combinar a IA e a humanização vai se destacar no mercado e liderar a nova era do conteúdo digital no seu segmento, tá? Como aplicar a IA sem perder a essência humana? Ferramentas certas na dose certa, com a essência certa. Usar ChatGPT para estruturar ideias, mas revisando e personalizando com um tom de voz humano. O que é um tom de voz? Já falando aqui na prática, quando, por exemplo, a gente coloca na IA, a gente segue um prompt, e cada letra do prompt, 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 cada letra tem um significado, a gente vai falar aqui. Porém, a gente tem que, primeiramente, se apresentar a ela. Tem muita gente que fala assim, nossa, Fabi, mas você fala assim com a IA? Sim, eu falo. Eu falo com ela como se fosse qualquer pessoa normal. Por quê? Né, uma pessoa, um humano. Porque eu quero que ela traga para mim algo que seja o meu tom de voz. Por exemplo, eu costumo falar com as pessoas, oi, tudo bem, graças a Deus, e com você? E quando eu peço, né, não só isso, mas diversos tons, jeito, né,
até gíria de linguagem. Por exemplo, eu falo com o meu público, olá, meu amor, tudo bem com você? Porque eu já tenho isso comigo há muito tempo, de falar, oi, meu amor, tudo bem? Então, isso, eu falando com a IA, e eu peço algo para ela colocar o meu tom de voz, ela inclui essa humanização que é só minha, tá? Então, o ChatGPT é uma ferramenta gratuita. É claro, eu utilizo a paga, mas qualquer um, e ela, sim, ela cria um histórico, ela vai criar sobre você. Então, fale, converse com ela, como se você estivesse falando com uma pessoa real, para ela ter esse histórico sobre você. Mas, primeiramente, fale sobre a sua história também. Algo que seja muito genuíno, porque assim, até para fazer uma mensagem de aniversário, a IA consegue construir com humanização. Desde que você fale um pouco sobre aquela pessoa, como você fala com aquela pessoa, se ela é sua amiga, se ela é prima, se ela, né, para que ela traga ali aquilo que você esteja precisando. Enfim, vou dar continuidade, que a gente tem bastante coisa aqui para dizer ainda. Usar a IA para automação de redes sociais, mas mantendo respostas e interações reais. Criar vídeos com IA, mas garantindo storytelling humano e narrativas envolventes, que é isso que eu acabei de falar. Humanizar os conteúdos. Narrativas envolventes têm, sim, um tom humanizado. E até você pedir isso para a IA, humanize mais a minha mensagem, quando você não tem o seu tom de voz naquele lugar que você está escrevendo, naquele momento que você está escrevendo, pede para ela humanizar o conteúdo também. Mas não deixe de ter o seu olhar, o seu toque, sempre para gerar conexão real com o público que você quer atingir. A criatividade é a inteligência se divertindo. Muito bom. As empresas que mais crescem são as que unem tecnologia e humanidade. Então, a gente tem que acompanhar sempre o mercado, né? Nós aqui da Ative, nós estamos sempre se atualizando. As próprias ferramentas nos atualizam, né? Estar sempre acompanhando tudo que o Instagram traz, o LinkedIn traz, o YouTube traz, até na própria ajuda de cada ferramenta, também nos traz muitas informações. Só que nós, como empreendedores, não temos tempo de fazer tudo isso, né? Então, a gente foca na especialização daquilo que a gente ama fazer, certo? E deixa para quem gosta e é especialista disso, para tocar os demais. Porém, se você é o eu empresa, o eu presa, por esse motivo que eu estou ajudando aqui com a inteligência artificial, porque vai facilitar muito o trabalho de vocês que querem tocar, que está ali no seu início e querem trocar suas redes sociais sozinhos, tá bom? Netflix, Duolingo e a Coca-Cola. Netflix, ele personaliza recomendações com IA, mas mantém storytelling humano e emocional nas produções. Não sei se vocês sabem, eu assisto lá The Chosen. E aí, porque você assistiu The Chosen, aí aparecem todos os segmentos ali, as sinopses semelhantes ao The Chosen. E assim vai, né? Recomendados para você e tudo mais. Isso é a Netflix se preocupando com o público dela. E isso não tem preço. Pode ser inconsciente, mas você vai fazer toda a diferença. Você ficar ali. Ou se vier um concorrente da Netflix, que seja o YouTube, digamos. No YouTube não tem isso, né? Você pode fazer sua playlist, você pode fazer algumas coisas. Eu tenho o YouTube Premium também. E lá não tem tanto, eu gostei, acompanha. Não tem tanta personalização como o Netflix tem. O Duolingo, a IA personaliza o aprendizado, mas a comunicação é gamificada e divertida, criando conexão com usuários. É muito legal o Duolingo também, para quem não conhece, para aprendizado. Coca-Cola usa IA para criar campanhas e embalagens personalizadas, mas mantém histórias emocionais e autênticas. A Coca-Cola, ela sempre aparece com muito conteúdo humanizado, assim, pensando muito no público deles,
com certeza. Mesmo sendo refrigerante, algo que teve uma época aí que deu uma bela de uma caída. Eu acho que já que deu, com certeza, em infinitos refrigerantes aí, a gente diminuiu muito pela saúde. Mas mesmo assim, a Coca-Cola ganha de disparado, né? Todo mundo sabe aí o branding que a Coca-Cola tem, né? A Coca-Cola respira branding, que você vê uma latinha só vermelha, sem o nome, você já sabe que é a Coca-Cola, né? O futuro da comunicação. O que esperar nos próximos anos? O futuro pertence a quem sabe se adaptar e inovar. Isso é fato, né? O que esperar da evolução da IA mais o conteúdo? E aí, três frases aí impactantes que é positiva, né? Maior integração de IA nas redes sociais, influencers digitais e avatares cada vez mais realistas. Gente, a gente fez uns testes, né, da IA em imagens, e tanto que nas redes sociais essa semana tá falando todo sobre inteligência artificial, que foi a semana do webinar, para chamar para o webinar, né? E a gente se aventurou em realmente utilizar mais da IA do que o normal que a gente utiliza, porque nós trabalhamos com branding e real é a nossa história, enfim. Mas abrimos a todos a importância da utilização da IA, com análise de dados, pesquisa, diagnóstico de mercado. É muito importante para que a gente tenha uma estratégia sólida e algo que a gente possa se planejar e trazer. Antes a gente fazia pesquisa tudo pelo Google, pelas próprias redes sociais. É claro que a gente continua fazendo a pesquisa, as referências pelas redes sociais e pelo Google, mas encurtar o caminho como uma roteirização de um vídeo, como, enfim, e aí, assim, a gente analisar, humanizar para cada cliente nosso, personalizado, com o tom de voz de cada um, tudo isso são ferramentas que a gente tem à disposição, só que a gente precisa saber utilizá-la. E, crescentemente, valorização do conteúdo humanizado como diferencial competitivo. Esse é um pouco da inteligência artificial e de tudo que a gente criou aí para vocês. Kel, passa um para frente e volta um para trás, por favor, só para ver se a gente não esqueceu de nada. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho sobre... Pode voltar no último da inteligência artificial, lá onde a gente vai... E eu vou dividir a tela aqui, depois você volta na tela certa, que eu vou dividir a tela e vou abrir a inteligência artificial aqui, tá? Quem aqui se habilita a falar um segmento, uma especialidade que queiram que eu trabalhe aqui na IA para a gente pegar alguns conteúdos? Quem quer se habilitar a falar? Senão eu vou selecionar, hein? Deixa eu ver quem está aqui. Obrigada a todos pela honra. Udo, Elisângela, a Jess, a Isa, a Júlia, Karen, Matheus, a Michele, Neide, Neuza. Oi, Fabi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo bem, é a Michele. Eu tenho um empreendimento de loja infantil, roupas infantis. Você pode tentar? Claro. Você está vendo minha tela aqui? Tô. Tá. Mi, vamos falar só assim, brevemente, um pouquinho sobre a sua história, tá? Lojas de roupas. Ah, legal, porque aí casa aí as infantil com loja de roupa, tá bom? Que aí eu acho que Ótimo. infantil também é loja de roupa infantil, né? O meu é infantil. Mas é loja de roupa. Isso. Perfeito. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Eu não estou vendo mais vocês, tá? Aí qualquer coisa pode abrir o microfone e falar. Então eu vou colocar aqui. Olá, Ia. Sou a Michele. Tenho uma loja de roupas infantis e gostaria de criar 3 posts com estratégia
para o Instagram. É claro, se eu colocar minha especialista aqui nisso, se eu chamar a Carol aqui, ela vai arrasar, tá? Mas, enfim, a gente vai... Só para vocês entenderem mais ou menos como que a gente tem que falar para não ser jogado ali esse conteúdo e a gente extrair o melhor da IA, tá bom? Beleza. 3 posts com estratégia para o Instagram. Gerando conexão com meu público de mães. Vou falar uma coisa que é muito importante quanto a IA. Ter repertório. Não sejam rasos. Fale com a IA dando detalhes sobre a empresa de vocês, sobre aquilo que você quer, né, para ser pedido para ela, para que ela resgate ali histórico de outras pessoas que tenha resultado. Por exemplo, o público, e principalmente, por que eu estou falando repertório? Porque é importante que vocês entendam qual é o público, né? Por mais que seja criança, por mais que as suas redes sociais seja voltado para visualmente infantil, lembre-se que você tem que falar com mães, tá, Michele? Então, as mães, você pode trazer muitos conteúdos bacanas para mães, como dicas para mães, né? Para mães empreendedoras, como você, talvez, né? Você é empreendedor, você é mãe? Oi, desculpa. Sou sim, mãe de 2 amores aqui, que estão aqui comigo agora até. Ah, muito bem. Então, Michele, toda a dor que você sentir, toda a dor que eu digo, ou desejo que você sente, traga para a IA, tá? Legal. Para que seja, para que ela, estou lendo aqui, me perdi. Traga a dor ou desejo do seu segmento, tá, pessoal? Do seu empreendedorismo, do seu empreendimento. Por exemplo, Fabi, não sei como criar conteúdos. Vou falar um pouquinho aqui para os meus clientes e mentorados aí do clube. Stories, que é algo, gente, que precisa ser feito todos os dias, 24 horas. E a gente precisa se reinventar com aquilo, né? Deixar de ser o bom dia, boa tarde, boa noite. E lembre-se, se vocês querem se conectar num bom dia e vocês fazem uma academia, não poste só uma foto com você olhando para o espelho, né? E um bom dia. Crie um vínculo, uma mensagem para o seu público. Então, crie essa ideia como? Pela IA, né? Volte para a sua realidade, a sua realidade, escreva a sua realidade para que ela não deixe de humanizar esse conteúdo e te trazer ideias. Mas também tem algo muito importante a ser feito para vocês humanizarem os conteúdos de vocês, que são as... Ai, meu Deus, estou com um outro pensamento aqui. Entrou, eu esqueci. Não esqueci, não, peraí. Que são o consumo de conteúdo nas redes sociais, né? Eu sou de uma loja infantil. Quem que eu vou seguir? Também loja infantil. Eu aconselho até outro perfil só de pesquisa e estudo, sabe? Para que vocês também tenham ideias, né? De seguir lojas que produzam conteúdos que vocês gostem, que gera conexão com vocês e crie esse vínculo, né? Eu costumo dizer que a gente não existe concorrência para o nosso segmento, porque cada um tem a sua história, sua essência, seus valores, e as pessoas que conectarem com você vão ser as pessoas que vão estar com você, não com o seu concorrente, tá? Então, só crie um relacionamento, um vínculo, algo muito mais próximo e empático e genuíno que olhar, né, aqui, olha no olho dessas pessoas, converse com elas com empatia, lembre-se que você está falando com uma pessoa só, porque é uma pessoa só que está segurando um celular ou olhando um computador, tá? Geralmente, né? Então, vou ler aqui que,
acontece, né? Aí a tecnologia, às vezes, ela buga. Eu coloquei, né, aqui, olá, Iá, sou a Michele, tenho uma loja de roupas infantis e gostaria de criar 3 posts com estratégia para o Instagram, gerando conexão com o meu público de mães. Tá vendo que foi meio raso, né, o que eu escrevi. Então, vamos ver o que ela trouxe. Olá, Michele. Vou criar 3 posts estratégicos para o Instagram da sua loja de roupas infantis, focados em gerar conexão com as mães. Aqui estão 3 ideias com legendas persuasivas e um direcionamento visual. Um post, a magia de vestir seu pequeno com amor. Formato, carrossel, 3 imagens, uma imagem. Opa. Gente, sou eu que não tô sabendo mexer aqui ou não? Peraí. Memória atualizada. Tá pegando histórico meu, acho. Mas vamos lá. Ela estava pensando. Vamos aos próximos passos para garantir que suas postagens tenham impacto e conexão com as mães. Gente, só de vocês lerem o que a IA vai trazendo, como isso que eu acabei de falar aqui, né, Michele? Preste atenção como que ela me respondeu. Vou criar 3 posts estratégicos para o Instagram de sua loja de roupas infantis, focados em gerar conexão com as mães. Então, da próxima vez, você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui isso. Gostaria de 3 posts, ou um post, ou um roteiro de vídeo para me conectar com as mães. E cada vez mais você vai trazendo ideias, porque vai aumentando o seu repertório, o seu conhecimento de palavras, que vai agregando para você trazer e criar esses conteúdos, tá? E aí vai além, tá? Eu estou falando aqui de posts, mas a gente pode falar sobre post de engajamento, sobre roteiro de vídeo, a gente pode, no Daily, que é de imagens, para criar as imagens. Eita, que hoje tá que tá. Para criar imagens para esses posts. Então, vamos lá, de novo. Vou fechar. Eu vou abrir de novo. Gente, tecnologia. Vai dar erro e vocês vão ter que voltar do zero. Não fique tentando reverter com a IA. Começa do zero, tá? Aí eu peguei aqui. Olá, IA. Sou a Michele. Tenho 2 filhos. Você é casada, Michele? Sou sim. Casada com Diogo. Diogo. Tenho uma loja de roupas. Onde? Ela é Essa loja online. online, perfeito. Online. E quero que crie 3 posts estratégicos para o Instagram da minha loja. Focados em gerar conexão com as mães.
Que legal, Michele. Vou criar 3 posts estratégicos para gerar conexão com as mães no Instagram da sua loja de roupas infantis. Aqui estão algumas ideias que podem engajar e criar proximidade com o seu público. Veja que ela coloca aqui o que ela entendeu. Então, muitas vezes, não pule essa parte, tá? Porque às vezes ela não entendeu. Se ela não entendeu aqui, você nem perde tempo lendo para baixo. Leia se faz sentido o que ela escrever aqui para o que você está pedindo aqui, tá? Só que ela está bugando todos os conteúdos, gente. Eu não sei o que está acontecendo aqui, não. Tá. Post 1. A magia de ver seu filho crescer. Um carrossel. O tempo voa, mas cada fase da infância é uma preciosa lembrança. Aí foto de criança, aparece várias crianças aqui. Pode ser fotos de bancos de imagens, você pode pegar algumas fotos de banco de imagem do Google, né? Que não gera conexão. Mas você pode fazer o quê para gerar mais conexão? Mostrar seus filhos, né? Colocar, fazer o Reels. Aí você pode colocar aqui. Gostaria de ideia criativa para meus 2 filhos gravarem um roteiro de vídeo de Reels de até 1 minuto, que gera mais conexão. Para quem não sabe, os Reels eles alcançam mais pessoas que não nos seguem. E aí, ele mandou isso, mandou só isso. Você vai destrinchando cada post, digamos assim. Mães, qual foi aquele momento especial com seu filho que vocês queriam guardar para sempre no coração? Então, vocês têm que pensar como que... A ideia é que o post dê engajamento. Como que você vai dar engajamento? Cada vez, quando você aparecer, os seus filhos aparecer, vai dar mais engajamento do que um banco de imagem que ninguém conhece. Por quê? Porque nossos seguidores têm lá pessoas curiosas, amigos, familiares e também clientes. Ah, tá, mas poxa, o meu post só comenta amigos. Tá bom, mas se comenta amigos, já tá bom. Por quê? Porque o Instagram vai entregar por ondas, né? Ele entrega lá primeiro por 10%. Se esses 10% engajou no post, ele vai entregar mais para 10%. E assim vai entregando. Então, se os 10% início são amigos, não tem problema. Por quê? Porque vai acabar entregando mais para outros seguidores, tá? Mais Reels do que carrossel. Ah, então eu só vou fazer Reels? Não. Faça carrossel também, porque o intuito do carrossel é ter dicas valiosas, é você poder colocar o produto, né? Porque a loja de roupa, as pessoas querem ver produtos, mas não deixe de colocar vocês, né? Um Reels, ele pode dar movimento maior, o vídeo, ele pode dar um movimento maior, mas o carrossel, ele pode dar a opção de colocar etiquetinha com preço, você pode vender ali um pouco também, porque é o equilíbrio entre a venda, o gerar valor, né, para aquela pessoa, dando dicas de boa alimentação para criança, dando dicas de como vestir ou ir num casamento, criança ir num casamento ou no aniversário de criança. Tem infinitas dicas que você pode ir colocando e perguntando para a IA também. Me dê dicas valiosas para lojas de infantis, dicas valiosas para mães empreendedoras. E aí, quanto mais você falar com a IA, quanto mais você extrair, mais você vai ter repertório e mais você vai conseguir atrair, conectar e ir falando com o seu público cada vez mais. Lembre-se, não dê Ctrl+C, Ctrl+V e passe para o próximo, tá? Pegue o post, coloca em algum lugar, num Trello que você organiza e lê tudo e coloca o seu tom de voz, tá? O outro é o que toda mãe entende. Um Reels de vídeo curto, mostrar situações engraçadas e reais, todas as mães passam, isso é legal. Né? Ninguém gosta de se conectar com pessoa mal-humorada, né? Então, a gente gosta de ver vídeo
mais animado, divertido. Então, faça as captações, deixa um arquivo no seu celular com vídeos, fotos do seu filho, em festa de criança, em casamento, se divertindo, né? Mesmo que seja antiga, resgate isso, faça uma edição dos vídeos, cortes, e aí arrasa na legenda. E aí você pode criando o repertório cada vez mais também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me diz, Michele, gostou? Oi, gostei sim. Obrigada, viu? Deu para entender? Deu sim. Legal, bacana. Fico feliz que vocês gostaram. Kel, continua, pode dividir a tela aí comigo, por favor? Com a gente? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Vocês conseguiram entender um pouco? Obrigada, Udo, pela interação aqui. Se vocês quiserem falar algum segmento, alguma ideia, por exemplo, quem que foi que falou aqui para mim? A Su, a mãe da Carol, né, amor? Obrigada, viu, pela honra. Seguinte, ela tá com uma loja nova aí, né, de roupas. Ah, Elisângela também, cabeleireiro, não é isso, Elisângela? Isso. Então, vamos lá, vamos falar um pouco aí. Cabeleireiro, o que vocês gostariam de ver? Só cabelos? Só transformação? Sim, transformação é muito importante, mas você abrir um feed do Instagram e ver lá só cabelo, 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 não vê a Elisângela, não vê a história da Elisângela. Ela postou um vídeo essa semana que, olha, parabéns, viu, Elisângela? Maravilhoso, me identifiquei demais, né? Tanto que hoje gravei, porque já estava nos roteiros, mas gravei aí parte da minha história também, né? Mas não deixem, gente, de contar a história de vocês, porque a história de vocês é que vai conectar com o público de vocês. Tenho certeza que o propósito de vocês está ligado com algo que vocês superaram, né? E aí, sim, né? A loja de roupas como o da Su, é importante que vocês sejam o manequim, né? O manequim vivo. Já dando um spoiler aí, né? Sobre a questão de vitrine, né? Como é online, gente. Esse meio é muito gostoso de lidar, né? O meio online. Só que a gente, claro, tem que ter o equilíbrio de enquanto podemos sair para a rua, porque a gente não sabe até quando, mas que a gente traga a rua para dentro do celular também, imaginando a pessoa naquela vestimenta. E criem mesmo a IA com fundo, né? Antes a gente tinha muito chroma key, não sei se vocês sabem o que é chroma key, mas a gente tem isso no Instagram, que são os filtros e que a IA ali dentro do próprio Instagram. Se você vai lá nos filtros, no final, tem uma lupinha que você consegue colocar lá um fundo verde, que você põe aqui, por exemplo, né? A gente está com esse filtro aqui. Isso aqui não é IA, é o Kelber. Mas a gente pode colocar aqui, agora que eu vi que de fato eu estava com esse fundo aqui. Mas temos outros. E, enfim, pessoal, vamos ir além, né? Tudo a IA pode nos trazer. Então, não vamos nos limitar a produzir conteúdos, a criar conteúdos somente de... Eita, que eu não estou achando outro filtro. Não vamos nos limitar a ficar só com o que traz, ficar olhando, consumindo conteúdo, a grama verde do vizinho, e não pôr para ação. A criação tem ação no final. Criar, só um criou, que foi Deus. Ele foi quem criou tudo. As demais são cópia, né?
ninguém vai inventar a roda aqui. Então, se inspirem em pessoas que vocês admiram. E entende que se você enxergou nela um potencial, é porque você tem esse potencial de ir além, né? E de criar esses conteúdos. Então, coloque, se você tem uma frase aqui, eu coloquei aqui, o futuro pertence a quem sabe se adaptar e inovar, por exemplo, uma frase minha. Ok, se eu coloco, na hora que eu li, eu colocaria o futuro pertence a quem sabe se adaptar e inovar com criatividade. Já não é mais minha frase. Você colocou uma palavra de vocês. Entenda. E outra, a IA, ela nunca vai dar igual para ninguém. Então, vocês podem criar esses conteúdos por lá também. Tá? Então, pode passar aqui, Kel, que eu vou falar um pouquinho do Clube Chave de Ouro para vocês. Já falei um pouco na prática sobre o chat GPT. E a gente está aberto aí para tirar qualquer tipo de dúvida. Quem quiser ficar no final, pode ficar. Esse aqui é para quem ficou até o final, que eu prometi. Agora que você entendeu o que é IA e a humanização podem trabalhar juntas, o próximo passo é colocar isso em prática com o suporte certo. Entre agora e dê o primeiro passo para dominar o conteúdo digital com IA e autenticidade. Pode passar nesse QR Code, tem o guia prático, tá? Lá tem vários links para que vocês acessem e consigam produzir conteúdos, tá? Diferentes desse material. Lá tem o material complementar, tá bom? Podem resgatar aí, pegar esse material para vocês, tá bom? Obrigada, viu, Su? E agora eu vou falar um pouquinho. Oi, Mi, se você quiser falar ou você levantou sem querer. Não, foi sem querer, desculpa. Tem problema, não tem problema não. Eu vou falar um pouquinho para vocês, para quem aqui tá no Clube Chave de Ouro, nós teremos, não semana que vem, a outra, dia 26, se não me engano, para quem é Clube Chave de Ouro. Nós vamos ter a tutoria e os hot seats, que aí a gente faz isso que eu fiz com a Michelle, para todos que entrarem, que quiserem tirar dúvida, a gente vem na prática e ajuda a criar o conteúdo e tudo mais. O Clube Chave de Ouro é um movimento que a gente criou de conecte, cresça e conquiste. Dentro desse clube, é para a gente realmente dominar o jogo e fazer acontecer com a produção dos conteúdos, trazendo cada vez mais conteúdos, cursos, o networking junto, né? De pessoas que realmente estão na mesma energia, na mesma frequência, para dar continuidade e vir para o empreendedorismo digital e colher esse fruto, que ainda é um mar azul, né? A melhor forma de aprender é estar ao lado das pessoas certas. É um espaço para você aprender as melhores estratégias, ter suporte direto e se conectar com pessoas que estão no mesmo caminho que você. Por isso que a gente criou o Clube Chave de Ouro. Ele tem uma área de membros, no qual, pode passar, Kel. Essa área de membros tem lá dentro todos os conteúdos gravados, de tutorias, de hot seats. Temos 2 cursos já lançados lá dentro. Primeiro é o Marketing Digital com Propósito, que foi lançado em janeiro. Segundo, Comunicação Ativa, que foi lançado em fevereiro. Esse mês, nós lançaremos o Inteligência Artificial com conteúdo humanizado, que aí sim a gente entra no detalhe de tudo, né? Coloca os exercícios práticos. E aí eu queria que alguém me dissesse aqui, por favor, qual que é o tema do curso de abril, já, para a gente falar aqui, que vai ser o próximo webinar também, gratuito, no dia... Webinar gratuito do mês de abril, a gente já vai falar o tema, tá? Mas eu vou dizer aqui o dia.
Sim, obrigada, Jess. O próximo tema do webinar do mês que vem, de abril, que vai ser dia que eu entrei aqui e não vi porque meu alarme começou a tocar. Na segunda, quarta, dia 9. Dia 9 de abril a gente tem... É 9 ou 16, hein, Cá? Acho que é 16, né? Depois, se alguém souber, deixa eu ver, dia 9. Então, dia 9, a gente vai ter o webinar gratuito no mês de abril. Já se preparem. Quem não tá, entre no Clube Chave de Ouro às 20 horas. Entre no grupo VIP, que lá a gente manda, do mesmo jeito que a gente fez hoje, a gente manda na segunda-feira e manda no dia, tá? É um grupo que eu não gosto de muitas mensagens, então eu limito realmente a 2 mensagens, né? Na segunda e no dia a gente manda um pouquinho antes para avisar vocês. Mas mantenha lá, porque vai ter sempre muitos conteúdos bacanas, sempre gratuito o webinar, pelo menos por esse ano, foi o que eu prometi. E o que a gente tem dentro do Clube Chave de Ouro? É uma assinatura que eu criei, né? Contendo esse acesso à área de membros, os cursos, todos esses cursos, vou lançar um curso a cada mês. O mês que vem é sobre empreendedorismo digital. Dentro do Clube Chave de Ouro tem os mentorados do Liberty 18K, que é um produto que eu criei de mentorias, que tem a chave prata, bronze e ouro, os cursos e os clientes da Ative e os assinantes, né? Os membros mesmo do clube, tá? E os colaboradores da minha equipe. É um ambiente de networking valioso, conectando você, empreendedores que compartilham da mesma visão, mentorias personalizadas e práticas, ajudando a desenvolver estratégias eficazes, tutorias e hot seats exclusivos com especialidades para especialistas para ajustar e alinhar seus resultados, cursos contínuos focados em branding, marketing e empreendedorismo, orientações estratégicas para evitar erros e aprimorar suas habilidades, acompanhamento contínuo e especializado para garantir resultados concretos e benefícios exclusivos que impulsionam seu negócio e sua trajetória. Junte-se a pessoas que compartilham da mesma visão de sucesso com propósito. Se alguém tiver interesse em saber mais informações da Ative, de todo o trabalho que a gente faz lá com os nossos colaboradores, se alguém tiver interesse no clube também, pode, esse QR Code vai dar direto ao meu WhatsApp Business ou da minha equipe, tá? Do meu suporte e relacionamento. Então, fiquem à vontade para escanear e marcar um bate-papo para a gente falar mais sobre os nossos produtos, os nossos serviços. Eu quero agradecer mais uma vez pela honra de estarem aqui e espero vocês no próximo webinar também. E quem sabe aí marcar uma reunião para saber mais informações. Muito obrigado pela participação, pela honra, pelo engajamento de todos vocês aqui. Bom, Udo, pode falar. Foi sem querer? Podem ficar à vontade, se vocês quiserem. Alguém aqui não... Oi, pode falar. Não, foi sem querer. Foi sem querer? Eu queria mandar um joia, levantei a mão aqui, desculpa. Imagina, em paz. Vamos lá, gente. Como eu falei, eu vou provar que eu falei sobre não existe concorrência. Existem parceiros e existem pessoas que seguem no mesmo propósito. O Udo, ele também faz conteúdos digitais. E eu convidei ele para estar aqui. Ele entrou aqui para receber esse conhecimento também, né, Udo? E gente, não fiquem com receios de vocês seguirem concorrentes, seguirem pessoas que realmente inspiram vocês. Porque eu vejo que tem muita gente que fala assim, ai, não vou seguir, ai, ele é meu concorrente, ai, ele não pode ver que eu tô lá. Parem com isso, né? Dividam a história de vocês, que eu tenho certeza que vai conectar com muitas pessoas. E a gente precisa se unir cada vez mais, porque essa união que faz a gente ter mais pessoas interessadas no nosso negócio, tá? Então,
Eu acho isso muito importante dividir aqui com todos vocês, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e eu espero um contato de vocês, seja pelo telefone, seja de novo no webinar do mês que vem, sobre empreendedorismo digital, que é muito importante ganhar esses conhecimentos, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite, um excelente restinho de semana aí, que Deus nos abençoe, tá bom? Obrigada, Su. Obrigada por participar, de coração, viu? E eu vou aí ver a sua loja. Michele, vou ver sua loja? Não, vou seguir. Já estou perguntando para a Kai. Michele, meninas, vamos fazer o seguinte, já que vocês ficaram aqui, coloquem aqui no chat o perfil das lojas de vocês. Eu vou colocar aqui, ó, o meu instagram.com/Fabi Peruceto, que acho que tem bastante gente que já segue, e o outro instagram.com/ative.branding. Põe o de vocês aqui para a gente se seguir. Isso, pronto. A Mi, já vou seguir já, Mi. Obrigada pela agilidade. Eita, nós que não entrou. Quem mais tiver aí, eu já vou seguir já. Olha aqui. Michele. Exatamente. Meu latinho, peguei rápido. Exatamente. Lindona. Já tem você aqui fixado. Parabéns, viu, Michele? Obrigada. Mas agora a gente vai evoluir. Você vai pegar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse texto aqui, vai colocar na IA e vai colocar: crie um roteiro de vídeo para eu gravar. Vou fazer isso sim. Tá? Eu lembrei de você. Ah, legal. Quando a gente se conectou pela primeira vez, foi no Family Live, né? Foi lá mesmo. Um evento muito legal aqui, um lugar muito, muito legal em Mauá, gente, para família, para deixar criança. O Family Live também é muito bacana, viu? Não deixem. Deixa eu ver o outro aqui. Delas duas. Da Su. Bom, já estou seguindo todos. Vocês todas baixaram o playbook? Deu tempo de baixar o playbook? Perfeito. Pessoal, acho que é isso. Vou seguir todas aqui. Já seguem elas também. Nossa! Amei! E eu já vi essa calça aqui na Carol hoje mesmo. Linda, por sinal. Uau, arrasou demais. Bem o estilo que eu gosto. Parabéns, viu, Su? Que Deus abençoe muito essa empreitada aí. A gente está aqui para dar essa força e ajudar todos aí também. Udo, eu acredito que o seu eu já sigo também, mas... Enfim, pessoal, já são 9h10. Eu prometi para minha equipe que a gente não ia estender, porque todos aqui, tenho certeza que estão cansados, ganharam muito conhecimento hoje. Eu espero que tenham gostado e eu vou já seguir todos que me deixaram aqui, colocaram aqui para mim, tá? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. Beijo, tchau, tchau.